E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início aqui às nossas videoaulas. Essa é a primeira videoaula para as turmas de primeiro ano do ensino médio, certo? Então, espero que aproveitem e também junto com a videoaula vai o PDF, né, dessa aula. Então, vamos lá para o assunto da aula. Bom, o assunto do primeiro ano do ensino médio é mecânica, né? Que mecânica significa o estudo do movimento, tá? Então, tudo que está relacionado a movimento está dentro desse assunto aqui, mecânica. Objetivos dessa aula é compreender o que são grandezas físicas, entender o que são unidades de medida. Então, nosso foco aqui o objetivo, né, dessa aula de hoje é compreender as grandezas físicas e também suas unidades de medida. Bom, mas o que são grandezas físicas? Grandeza física é qualquer coisa que está entre aspas, né? Qualquer coisa que pode ser medida. Por exemplo, distância, tempo, velocidade, massa. Então, isso aqui são exemplos de coisas que podemos medir. Então, se podemos medir, chamamos de grandeza física. Já existem outros exemplos, né, de coisas que não dá para medir. Então, se não dá para medir, não podemos chamar de grandeza física, tá bom? Bom, toda grandeza física precisa da sua unidade de medida, né? Então, para os exemplos que eu dei anteriormente, né, distância, tempo, velocidade e massa, cada grandeza dessa tem sua unidade de medida, né? No caso de distância, nós temos metro, tempo, segundo, velocidade, metro por segundo, massa, quilograma, tá? Então, se você consegue medir, consequentemente, você precisa de uma unidade de medida, né? O que você está medindo, nós chamamos de grandeza física, né? E para essa grandeza física, para medir essa grandeza física, você precisa de uma unidade de medida. Outros exemplos aqui, né? Nós temos tempo, massa, comprimento, temperatura, quantidade de substância, corrente elétrica, intensidade luminosa, força, velocidade, aceleração, volume, tudo isso aqui são grandezas físicas, porque a gente consegue medir. Cada grandeza física dessa precisa da sua unidade de medida, tá aqui nessa segunda coluna, né? Então, no caso do tempo, nós temos o segundo, e todas essas medidas aqui são as unidades de medida padrão, né? Então, tudo isso aqui é o padrão, o que se convencionou chamar de unidade de medida padrão. É claro que existem outras, né? Mas isso aqui é o padrão, é a base, né? Dessas unidades de medida aqui, a gente consegue obter as outras medidas. No caso de segundo, né? Segundo é o padrão, mas não existe só segundo para medir tempo, né? Tem minuto, tem horas, né? Tem dias, também é medida de tempo, e assim por diante. Tá bom? E no caso, a gente termina utilizando, quando falamos de uma medida, né? E escrevemos isso no papel, a gente termina não utilizando a palavra por extenso, né? Mas a abreviação dela, né? No caso, por exemplo, um atleta correu durante 10 segundos. Né? Essa palavra segundos a gente abrevia e utiliza só o S. Né? 10 segundos, no texto vai, por exemplo, 10S, né? 10 segundos, tá bom? Bom, como eu já falei para vocês, existem as unidades de medida, né? Que essas unidades de medida elas fazem referência às grandezas, né? Então, se nós estamos medindo
alguma coisa, então nós chamamos isso de grandeza, e toda grandeza precisa de uma unidade de medida. Tá? Então, as unidades de medida existem para padronizar as medidas. Imaginem se elas não existissem, como seria. Na verdade, já foi assim. Se a gente for em uma feira popular, ainda vamos encontrar pessoas fazendo medidas à moda antiga. Medidas em palmos, em braças e etc. Então, esse etc aqui tem vários exemplos que a gente ainda poderia citar, né? De medidas que não são padronizadas, né? E o que isso traz de dificuldade, né? A dificuldade é que a gente não consegue padronizar essas medidas, pois os braços e as mãos têm tamanhos diferentes em cada pessoa, né? Mas se comprarmos 1 metro de corda, aqui é só um exemplo, tá? Se comprarmos 1 metro de corda, ou poderia ser tecido, né, em Natal, e comprar esse mesmo tamanho, essa mesma medida aqui, 1 metro, em Manaus, por exemplo, então eles terão o mesmo tamanho. O que eu quero dizer com isso? Se a gente compra 1 metro de corda, de tecido, seja qual for o produto, se você compra 1 metro, ele vai ter o mesmo tamanho em qualquer lugar. Mas, se você compra 10 palmos de tecido em um local, e você for comprar essa mesma medida, 10 palmos, em outro local, com certeza eles vão ter tamanhos diferentes, né? Existe uma grande possibilidade deles terem tamanhos diferentes, porque as pessoas têm tamanhos de membros, né? Os braços, as mãos são diferentes em cada pessoa, né? Então a medida feita em palmos não tem um padrão, né? É difícil de você padronizar. Já no caso do metro, o metro é padronizado. O que significa padronizar, né? É você estabelecer que aquela medida vai ser exata e vai ser sempre a mesma em qualquer lugar do mundo, né? Então, é para isso que existem as unidades de medida, é para padronizar, tá? E falando de grandezas e unidades de medida, né, a gente também tem que falar dos instrumentos, né? Então, a gente estabelece uma grandeza, essa grandeza precisa de uma unidade de medida, e para fazer a medida a gente precisa de instrumentos. Então, isso aqui já é bem conhecido de todos nós, né? O relógio mede tempo, uma trena, por exemplo, mas poderia ser também uma régua, uma fita métrica, né? Mede distância, comprimento, né? Um velocímetro mede velocidade, aqui é um exemplo de velocímetro, e uma balança mede massa, aqui, né? Só uma observação aqui, que quando você sobe na balança, você está medindo a massa, tá? Que você lê um valor em quilogramas, isso é massa. Peso é outra medida, é outra grandeza que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Aqui alguns exemplos de medidas de tempo e conversões, né, de uma medida para outra. Mas todas essas medidas aqui são bem conhecidas da gente, né? Um dia tem 24 horas, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Tem medidas menores de tempo também, né? Milissegundos, mas não vou entrar em detalhes aqui. Essas aqui são as mais conhecidas.
É só uma curiosidade, é que a medida de tempo é feita numa base numérica diferente da que nós conhecemos. Geralmente, as medidas, né, que fazemos, no caso de comprimento, né, nós temos é, a, a medida de comprimento, ela é feita de 10 em 10, depois de 100 em 100, né, 10 milímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, né? Então você tem de 10 em 10, depois chega em 100 e assim por diante. No caso do tempo, essa medida aqui, a base da medida é 60, né? De 60 em 60, certo? Então para chegar em 1 minuto, você precisa de 60 segundos. Né? Então a medida é feita de numa base diferente da que nós normalmente utilizamos. Né? No caso do comprimento, né, para chegar em 1 metro, você precisa de 100 centímetros, certo? No caso do tempo, para chegar em 1 minuto, você precisa de 60 segundos. Né? Então, é apenas uma curiosidade aqui, né, para vocês já terem em mente, porque futuramente a gente vai trabalhar com exercícios e isso aqui é extremamente importante. Né? Reconhecer que o tempo é medido em uma base diferente da que nós normalmente utilizamos, que é a base decimal. Medidas de comprimento. Né? Então aqui é aquilo que eu acabei de falar. Né? A medida de comprimento é feita numa base que a gente utiliza de 10 em 10, depois de 100 em 100, né? E assim por diante. Essas medidas aqui também são, de certa forma, conhecidas por bastante gente. Um quilômetro, né? A gente tem aqui 1000 metros, né? Então 1 quilômetro é equivalente a 1000 metros. 1 metro é equivalente a 100 centímetros. E 1 centímetro é equivalente a 10 milímetros. Tá? No caso da velocidade, a velocidade também tem as suas conversões aqui, né? 1 km por hora, né? No caso de 1 km por hora, a gente pode fazer algumas transformações aqui e 1 km por hora é equivalente a 3,6 metros por segundo. Então, no nosso dia a dia, as medidas de velocidade mais usadas, elas são feitas em quilômetro por hora. Tá? Mas como eu já falei, a medida padrão de velocidade é o metro por segundo. Certo? Tem uma forma bem direta de fazer essa conversão aqui, quando você tem quilômetro por hora para transformar em metro por segundo, tem uma maneira bem direta de fazer esse cálculo, mas eu não vou entrar em detalhes agora porque a gente vai ver isso lá na frente, certo? E aqui as medidas de massa, né? Algumas conversões de medidas de massa. Uma tonelada é equivalente a 1000 quilogramas. 1 quilograma é equivalente a 1000 gramas. 1 grama é equivalente a 1000 miligramas. Né? São algumas medidas de massa. É claro que existem outras, né? Bom, então, nessa aula de hoje, nós vimos grandezas físicas, unidades de medida e os instrumentos que fazem essas medidas. E também acabamos de ver a relação entre as medidas. Né? No caso de comprimento, nós temos metro, centímetro, milímetro, né? Quilômetro. Vimos também a conversão de medidas de velocidade, de massa. Bom,
lembrando que esses são apenas alguns exemplos, né? Existem várias outras grandezas físicas, várias outras unidades de medida, certo? Mas aqui é a introdução do assunto, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigado. Na próxima aula entraremos no assunto de movimento. Então, vamos ver em quais situações um objeto está parado ou se movendo. Bom, essa pergunta parece muito simples, mas veremos que não é tão simples de responder, né? Quando é que um objeto está parado ou se movendo, certo? Então é isso, nos vemos na próxima aula. Até mais.